Hoje eu quero abrir meu coração para vocês e vou contar um pouco de como eu parei de beber. Não foi fácil, é algo desafiador, mas eu digo para você, tem sim como você parar de beber. Tá? E se você está aqui nesse vídeo, está procurando uma maneira, está procurando uma forma de você se livrar do álcool na sua vida, fica aqui até o final, que eu acredito que eu tenho muito para poder te falar sobre o meu processo de libertação e talvez você possa ter essa resposta que você está buscando, ou até mesmo ajudar alguém que você conhece ou que passa por esse problema, né, no qual eu passei, que foi o do alcoolismo. Oi, seja muito bem-vindo, eu me chamo Ana Lopes e esse canal é um canal de mudança de hábitos, é um canal de transformação da mente, é um canal para a gente estar falando sobre trabalhar no digital, trabalhar em casa, ser mãe, sabe, esposa, enfim. Eu quero muito que você fique aqui e ouça o que eu tenho para te dizer. Então, eu comecei a consumir o álcool quando eu tinha 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu conheci a bebida alcoólica e desde então eu tomava a cerveja, né? E era meio copo que eu tomava a princípio. Achava muito ruim o gosto, né? Só que é como tudo que você coloca um hábito, vai passando o tempo, você acaba se acostumando com aquilo. Então, dos meus 16 anos que eu conheci a bebida alcoólica, eu até então não afetava muito na minha vida, na minha rotina, porque eu não tinha o hábito de beber todos os dias, né? Era algo muito alternado, às vezes quando tinha alguma festa de família, né? Minha família é muito pequena, mas quando havia aniversário, quando eu saía, que eu trabalhava no comércio aqui da minha cidade, então quando era final de semana, a gente se reunia para poder beber. Mas, desde esse tempo, o tempo foi passando e eu fui bebendo cada vez mais. E o que acontece? Nesse beber, cada vez mais, eu fui me afundando, até eu chegar na lama, tá? E eu consumi o álcool aí, tanto a cerveja quanto a bebida destilada, né? Que é a chamada cachaça. Eu sou nova aqui na plataforma, não sei as palavras ainda que eu posso e que eu não posso falar, mas eu consumia esses dois. E quando o tempo foi passando, cada vez mais eu fui consumindo a bebida destilada. Não me chamava muita atenção a cerveja e foi o que foi acabando com a minha vida. Eu já não tinha mais, tudo que eu tinha era vergonha, porque eu estava passando por aquele processo do álcool, mas até então eu não achava que eu estava com problemas, que eu precisava de ajuda. E eu digo para você, quando a pessoa que é viciada, ela chega num estágio no qual eu cheguei, precisando de ajuda, ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda. E eu, desde os meus 16 anos até os meus 32, que eu consumia a bebida alcoólica, e eu fui acabando com a minha vida, vamos dizer assim, porque eu perdi várias oportunidades, né? E a pessoa que está ali no consumo do álcool todos os dias, porque passou um tempo que eu já não bebia só mais os finais de semana ou quando tinha festas de família. Eu já bebia todos os dias. Chegou épocas que eu levantava de madrugada para poder beber. Eu dormia, eu bebia para dormir e acordava para beber. Então, eu fui cada vez mais chegando ao fundo do poço, e quando eu vi que eu estava precisando de ajuda, mas eu não conseguia sozinha, eu procurei ajuda, eu busquei ajuda. A princípio, quando eu dei... Quando me veio à mente de que realmente eu estava precisando de ajuda, foi quando eu lembro que eu escrevi uma carta para minha mãe. Era um mês de maio de 2015 e eu escrevi e eu falava lá nessa carta. Não me recordo o que tinha assim tudo na carta,
que eu tinha escrito, mas eu lembro de algumas partes que eu falava com ela que eu iria um dia parar de beber, que eu iria um dia dar orgulho a ela, que eu iria, que todas as pessoas que comentavam sobre a minha vida naquela época, sobre o meu estado, essas pessoas elas iriam me ver de uma outra forma num futuro, né? Logo num futuro à frente. E eu lembro que eu chorava muito, eu escrevendo a carta, e eu chorava muito. E eu sei que eu dei essa carta para minha mãe, e acredito que ela tenha guardado essa carta até hoje. E foi ali que eu percebi que eu estava precisando de ajuda. O que foi que eu fiz? Eu tenho o meu sobrinho, a minha cunhada, a minha sobrinha, que são, né, cristãos há muito tempo. E eu me recordo que eu perguntei ao meu sobrinho qual era o horário do culto na igreja, né, na qual ele congrega até hoje. E ele me informou o horário, e era num sábado. Eu fui para esse culto, me arrumei, fui para esse culto no sábado, saí de lá desse culto, da igreja. Foi maravilhoso o culto. Eu contei com pessoas maravilhosas que puderam me ouvir, pessoas que me orientaram, mas o inimigo, quando ele vem para poder derrubar a tua vida, querer destruir tua vida, ele faz de tudo. E eu sei que eu saí dali da igreja e eu fui para o primeiro bar mais próximo da igreja naquele dia. Eu bebi, eu só cheguei em casa à noite, e quando foi no domingo a mesma coisa, tornei a beber, só que eu tinha, né, em mente que eu tinha feito um compromisso lá na igreja. Eu tinha feito um compromisso de que eu iria tomar o estudo da palavra. Então, esse estudo da palavra, ele seria me dado na terça-feira da semana seguinte, né? Então, quando chegou a terça-feira, vieram as meninas, né, da igreja, a dupla missionária, para poder me dar o estudo. E desde então, desse dia que eu comecei a tomar o estudo, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Porque eu percebi que eu precisava de ajuda, eu busquei ajuda e Deus me libertou. E eu tenho hoje 10 anos de cristã, que eu fui liberta, que Deus restaurou a minha vida, restaurou tudo na minha vida. Graças a Ele, hoje meu filho, que na época tinha 4 anos, hoje meu filho está com 13 anos, eu já tenho meu outro filho de 4 anos, de um outro relacionamento que eu tive, né, que é meu esposo atual agora. E depois, em um outro vídeo, eu venho contar para vocês sobre a minha vida, né, a minha trajetória aí desde a infância até a atualidade. Mas para você que está aí, que não sabe o que fazer, que não sabe como deixar o álcool, primeiro de tudo, reconheça que você precisa de ajuda. Porque uma pessoa que bebe todos os dias, não consegue ficar sem a bebida. Essa pessoa está totalmente viciada, totalmente dependente desse vício. E você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. Não tente sozinho. Vá em busca, sabe? Assim como eu fiz. Busque, que eu tenho certeza que Deus vai estar vendo o teu esforço e você vai conseguir parar de beber. Tem algo muito importante que você pode fazer, tá, para poder se livrar do álcool. Você se distanciar. Você fazer o possível para não passar em portas de bar, não ter a bebida dentro de casa, que você fazer de todas as maneiras para você conseguir se livrar do álcool, porque tem muitas pessoas que acham que elas falam, quando eu quiser eu vou parar, mas não é assim. Eu fui do modo radical mesmo, parei de vez. Não foi fácil, porque todos os dias me vinha à memória o cheiro, e eu tive que sair de dentro de casa. Nessa época eu morava junto com minha mãe, minha mãe e o meu filho, que é o meu mais velho hoje, e eu tive que sair de casa para morar com o meu filho, para me livrar realmente dessa influência. Por quê? Porque a minha mãe, ela tem bar. Então, eu convivia dentro de casa e com esse bar e com essas bebidas ali à minha frente. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado uma decisão de sair de dentro de casa, eu não teria conseguido parar assim. Eu acredito que não é parar tão fácil, mas teria sido um processo mais difícil para mim, sabe? Então, assim, reconheça que você precisa de ajuda. Peça ajuda. Sabe? A palavra de Deus diz que a gente deve
se livrar da aparência do mal, né? Se afastar da aparência do mal. Então foi o que eu fiz. E eu acredito de verdade que você colocando o pé, Deus vai colocar o chão. E eu sou muito grata por estar aqui hoje compartilhando o meu testemunho, estar falando com você, né, sobre essa transformação, essa libertação que Deus fez na minha vida, ok? Então, assim, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, que você possa se inscrever no meu canal, ativa aí os sininhos para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é importante, é relevante, né, e que seja aí levado para mais pessoas, para que eu consiga, né, colocar na mente dessa pessoa que tanto precisa de ajuda, que tem solução, tá? Que não é impossível. Muito obrigada e um grande abraço. Tchau, tchau.